A ideia de um Messias de guerra dominante e que, se estivesse até os nossos dias, por certo, não iria tolerar os agravos do Irã, da Síria e outros países Palestina, que se incompatibilizam constantemente com Yoshuru, Israel, né? A ideia dos chamados Yahudi judaicos era e é, até os dias de hoje, uma ideia militar em torno do Messias, de um governante, de um rei, Mehushihai, e que realmente impusesse uma situação, uma condição a todos de maneira severa, obrigatória, impositiva. Mas contrastou-se de uma maneira surpreendente porque eles não deram crédito às profecias, que com os mínimos detalhes ia marcando a trajetória do Mehushihai até a sua chegada do Messias. E parece que esse clima envolveu também muitos discípulos. Eu gostaria que você lesse depois com calma e meditasse no capítulo 6 de Yahu Hanan, adulterado aqui para João, em que há uma clara demonstração desse conceito humano, físico e não espiritual da parte dos Yahudim, dos judaicos, e que atingiu também muitos discípulos. Tanto é que a partir do versículo 60, nós encontramos uma situação em que muitos discípulos de Yahushua o abandonaram. Porque a sua imaginação humana a respeito de Yahushua estava muito contaminada, se deixando influenciar também pelos chamados Yahudim. As Escrituras afirmam que as más conversações corrompem os bons costumes. Eles diziam, inclusive, os judaicos, como é que este homem, filho de Yahuzaf, cujo pai e mãe nós conhecemos, então como é que ele diz que veio do céu? E depois, para deixar bem claro ainda, enfatizar mais a sua finalidade espiritual, o nosso Salvador amado afirma que aquele que não comesse da carne, ele, a própria carne, e não bebesse do seu sangue, seu próprio sangue, não teria parte com ele. O que não aceitasse o Salvador, o Messias, como realmente ele é na sua finalidade. Isso deixou os discípulos também perplexos, porque o raciocínio judaico havia contaminado muitos dos seus discípulos. E veja aqui no capítulo 60, no capítulo 6, versículo 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Yahushua lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é quem vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida.
mas alguns de vós não creem. Pois Yahushua sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. A partir de então, veja bem, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Yahushua aos 12, aos apóstolos: não quereis vós também retirar-vos? Essa pergunta é válida até os nossos dias. Até os nossos dias. Respondeu-lhe Cafos, Pedro, Simão aqui, morreu. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Mehushihai, o Rodishua, de Yahu-Urim, o santo de Yahu-Urim. Respondeu Yahushua: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é a Satã, o Sati, o diabo, como queiram. Referia-se ele ao traidor, aquele que haveria de traí-lo entre os 12 apóstolos. Então nós podemos intitular esta palavra com o seguinte tema: para onde iremos nós? Me diga, somente Yahushua tem a vida eterna, as palavras da vida eterna. É ilusão, portanto, qualquer pessoa pensar que saindo da presença de Yahushua, o Mehushihai, o nosso Salvador, Mehushihaya, poderá encontrar lá fora a resposta aos anseios de suas almas. É lamentável. A Bíblia, as Escrituras Sagradas afirmam que muitos dos seus discípulos o abandonaram. O abandonaram. Hoje não é diferente. As pessoas esperam de Yahushua dentro de um conceito, um padrão por eles previamente estabelecido. E se não coincide com a sua expectativa, eles logo se afastam. A parábola do semeador é um exemplo. Ele recebe com a palavra, com alegria, não tem duração. Outra cai em solo pedregoso, né? Parábola do semeador é aquela que caiu em boa terra. Essa frutifica 30, 60 a 100 por um. Quem entende a palavra, quem entende realmente não abandona. Quem entende realmente na sua profundidade o significado salvífico não abandona o Salvador. Para onde iremos nós? Só Ele tem palavras da vida eterna. O Brasil é um país infestado de Baal, de idolatria, ídolos, padroeiros. É uma verdadeira bagunça religiosa. Tem até o seu aspecto, vamos dizer assim, didático, porque nós podemos distinguir dentro dessa mentirada toda aquele que é o único e capaz de evocar uma autoridade que só a ele pertence.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, na realidade, essa mentirada toda, essa tradição religiosa cheia de idolatrias, de ídolos, padroeiros, sei lá, na realidade acaba contribuindo para os mais perspicazes, acaba ensinando, de alguma maneira, a encontrar a verdade, porque nenhum desses procedimentos tradicionais pode satisfazer a alma, ao espírito do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança do Criador. Me aguarde até a próxima.